Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versos 1 a 18. 2 Pedro, capítulo 3, versos 1 a 18. Quero convidar você a estar reverentemente atento aqui. As crianças saíram com as professoras, então fique atento aqui àquilo que Deus tem para nós esta noite. 2 Pedro, capítulo 3, versos 1 a 18. Diz a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Deus abençoe a sua palavra, que o seu coração seja terra boa. Pode assentar-se, querido irmão. Jesus virá. Vamos repetir juntos? Um pouquinho mais forte.
E o que isso tem a ver com missões? Tudo. Porque tudo o que fazemos e o nosso trabalho para levar pessoas a Cristo tem como objetivo o desfecho final e a volta de Jesus. Nós lemos na leitura introdutória que quando este evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Esteja aqui comigo, por favor. E por favor, não esteja só de corpo presente, tá bom? Esteja aqui mesmo, de verdade, recebendo a palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Por isso, nós temos o compromisso de pregarmos o evangelho para que isso aconteça o mais rápido possível. O propósito do apóstolo Pedro ao escrever sobre a vinda de Jesus em sua segunda carta revela duas verdades importantes. Quais são essas duas verdades importantes? A primeira delas é que ele escreve para despertar, diz o texto bíblico. Significa que é possível ficarmos dormentes ou simplesmente indiferentes. Será que você não está dormente ou indiferente? Como assim, pastor? Em relação à vinda de Jesus, você tem uma expectativa no seu coração ou não? Você deseja que ele volte ou não? Ou para você está indiferente? Nós temos que tomar muito cuidado, queridos, porque a indiferença nos faz simplesmente estarmos dormentes e não atentos a esse grande acontecimento na história do homem. Ou seja, vai ser o maior acontecimento daqui até o fim da história. Então, o apóstolo diz que está escrevendo para que a gente realmente possa ser despertado. Em segundo lugar, ele está dizendo que ele escreve, versículo 1, a parte B do versículo, para mentes esclarecidas, ou seja, ele diz que os salvos possuem uma mente esclarecida. Você é salvo? Quem aqui é salvo? Você é salvo? Pedro está dizendo que os salvos possuem o quê? Uma mente esclarecida. Então não podemos e nem devemos ignorar as promessas de Deus. E a segunda vinda de Jesus é uma promessa. Se você possui essa mente esclarecida, essa promessa é para você também. Amém? O verdadeiro crente, queridos irmãos, e se você é um verdadeiro crente, isso tem que ser alimentado no seu coração. O verdadeiro crente, ele deve amar a vinda de Jesus. Você ama a vinda de Jesus? Não diga amém por dizer. Eu estou perguntando se você ama de verdade a vinda de Jesus. Você sabia que há uma coroa especial para quem ama a vinda de Jesus? Você sabia disso? O apóstolo Paulo escreve sobre isso lá em 2 Timóteo 4:8, na Almeida Revista Atualizada. Ele diz: já agora, olha bem, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. O que não somente a mim? A coroa da justiça que está guardada a ele, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Há uma coroa da justiça para quem? Para quem? Para quem ama a vinda de Jesus. E na Nova Versão Transformadora diz: agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio, olha bem que coisa linda, e o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. O prêmio é para quem? Para quem com expectativa, não é apenas expectativa, é uma grande expectativa, aguardam a sua vinda. Nós precisamos criar essa grande expectativa, irmãos. Precisamos acordar todos os dias e dizer: é hoje, é o dia, vai ser agora. Nós precisamos criar essa expectativa. Eu acredito que muitos de nós não têm essa expectativa, e precisamos criar. E a Bíblia está dizendo que aqueles que tiverem uma grande expectativa vão receber o prêmio, que é uma coroa de justiça, diz a palavra do Senhor. Amém? Você quer essa coroa para você? Essa coroa é para quem?
para quem ama a volta de Jesus, para quem tem uma grande expectativa a respeito da volta de Jesus. Precisamos estar atentos. Por quê? Porque o mundo tenta nos engodar, nos atrair, para que esqueçamos do céu. Sabia disso? Que tudo que o mundo quer é fazer que você esqueça do céu. Por isso ele quer te envolver, achando que aqui é tão bom, é maravilhoso, é tudo tão jóia, é tudo tão... aqui é bom de viver. Então ele quer te atrair, te enredar, para que você esqueça do céu. Cutuca o seu irmão, diga para ele assim: não esqueça do céu, irmão. Não esqueça do céu, irmão. Vamos manter acesa a chama de amor pelo céu, a chama de amor pela vinda de Jesus. Observando esse texto bíblico, eu vou ser bem objetivo, vou demorar menos que a leitura do texto, então preste atenção. Observando o texto, nós despertaremos verdades importantes sobre a vinda de Jesus. Eu chamo isso de fatos sobre a vinda de Jesus. E eu quero de forma bem objetiva destacar aqui 4 fatos importantes a respeito da vinda de Jesus. E o primeiro fato importante é que ela é certa e acontecerá. Amém? Ela é certa e acontecerá. O apóstolo Pedro vai nos dizer que homens dominados por suas próprias paixões zombariam da promessa da vinda de Jesus. Pedro vai nos dizer isso. E olha como ele diz isso na nova tradução da linguagem de hoje. Olha o que ele diz: primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. O que eles vão fazer? Eles vão zombar de vocês, dizendo o quê? Ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. E aí, mais uma vez, os zombadores vão dizer assim: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Onde está? Cadê ele que não vem? Ou seja, muitos tentarão desacreditar o fato da segunda vinda de Jesus, mas ela é certa, acontecerá. Amém, irmãos? E não é só porque você canta aqui na igreja, é porque Jesus disse que seria, e aquilo que ele disse é a mais pura verdade. Amém? O apóstolo está dizendo para nós também que assim como o mundo foi criado das águas, e assim como o mundo foi destruído por águas, a vinda do Senhor é uma coisa certa, concreta. Versos 5 e 6, é concreto, é realidade, é fato. Jesus virá. O apóstolo Pedro diz que acontecerá no tempo de Deus. Então preste atenção, você está comigo aqui? Amém? No tempo de Deus. O relógio de Deus funciona diferente, mas não é só um tempo diferente, onde 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Não, é diferente porque Deus está fora do tempo. Ele está fora do espaço. Ele criou o espaço e o tempo, então ele não pode estar dentro daquilo que ele criou. Portanto, ele não está na nossa dimensão, nem no nosso tempo. E eu costumo sempre dizer que para ele não existe futuro e passado, existe só presente, porque ele vê tudo o tempo todo dentro da sua perspectiva de Deus. E ele é Deus, aleluia por ele ser Deus, louvado seja o nome dele. Portanto, meu querido, vai acontecer quando? No tempo de Deus. E o tempo de Deus pode ser a qualquer instante, porque é fora do nosso tempo e do nosso espaço. Isso é importante. Será repentina, verso 10, como o ladrão que não avisa que vai assaltar a casa, assim será a vinda dele. Portanto, isso significa, está aqui comigo? Isso significa o quê? Significa que pode acontecer quando? Qualquer momento. Então não fique esperando o anticristo aparecer para você se preparar. Na visão escatológica pré-tribulacionista, na qual eu creio, esse pregador crê, o anticristo aparece e a igreja desaparece.
Na minha visão bíblica do arrebatamento da igreja, é exatamente isso que vai acontecer. O anticristo surge, a igreja some. É assim que vai acontecer. No arrebatamento da igreja, vai ser antes que você perceba, e antes que o anticristo, que já pode estar aí, antes que ele apareça e se manifeste, o Senhor tirará a sua igreja desta terra. Então, não entre na estatística das virgens loucas. Quantas eram as virgens loucas? Quantos? 5. Não entre nessa estatística. Esteja preparado, pois a vinda do Senhor é certa e acontecerá a qualquer momento. E importante, queridos irmãos, eu sempre gosto de lembrar, quando eu falo das virgens, que as 10 eram virgens, e que as loucas eram loucas, não é porque dormiram. Porque se você olhar o texto bíblico, as prudentes também fizeram o quê? As prudentes também fizeram o quê? Dormiram. Qual foi o diferencial? Qual foi o diferencial? Preparação. Diga comigo, preparação. Estavam preparados. Então quando você for dormir à noite, você tem que estar o quê? Preparado. Se você não acordar, você vai acordar onde? Lá com Jesus nas nuvens. Onde é que eu estou? Estou indo para uma nova dimensão. Entendeu, meu irmão? Então, o que você precisa não é, não posso dormir. Pode dormir. O que você não pode é dormir despreparado, entendeu? Tem que estar o quê? Preparado, com a lamparina cheia do azeite. O que é o azeite? O que é o azeite? Tem Espírito Santo na sua vida, irmão? Espírito Santo está na sua vida, irmã? Tem Espírito Santo na sua vida, irmão? Tem, minha irmã? Ele é o fator de atração. Ele é o fator de atração. Sem o Espírito Santo não vai ser atraído. É como uma lata que o ímã não consegue atrair. O ímã atrai o aço, mas não atrai lata não. Por quê? Porque não tem esse poder de atração. O Espírito Santo é esse agente de atração na sua vida. É Ele que vai dar a condição de você subir. Jesus vem e o Espírito Santo te leva. É assim que vai acontecer. Por isso tem que ter o Espírito Santo na sua vida. Então não entre na estatística das virgens loucas. Esteja preparado, pois a vinda do Senhor é certa e acontecerá a qualquer momento. Esse é o primeiro fato esclarecedor que Pedro nos diz aqui e nos ensina na sua carta. O segundo fato esclarecedor que Pedro nos ensina nesta carta e nesse texto particularmente, é que a graça, ela ainda está retendo o juízo de Deus. A graça ainda está retendo o juízo. Repita comigo, a graça ainda está retendo o juízo. Verso 7, versos 9 a 11, o apóstolo Pedro esclarece um fato importante. Para a aparente demora da vinda de Jesus, a graça de Deus, que deseja que todos se arrependam de seus pecados, é a graça de Deus que produz a longanimidade, o longo ânimo de Deus, porque Ele quer que todos se arrependam. Quem sabe se fosse alguns de nós, quem sabe se fosse eu ou você, há muito tempo já teríamos feito assim, apertado o botão e bum, explodido tudo. Se fosse eu e você, já teríamos apertado o botão e diz, sabe o planeta Terra? Vou apertar o botãozinho agora, já era. Se fosse eu e você, quem sabe isso já teria acontecido. Deus em sua santidade, Deus em sua justiça, Deus em sua equidade, Deus ser puro, Ele tem aguentado. Irmãos, a gente já está, quem é salvo em Cristo Jesus, e olha o que está acontecendo no mundo, diz, Jesus, não dá, não aguento mais, não dá. Agora a última moda é gente virando bicho. Eu sou bicho, eu nasci com instinto de bicho. Eu sou gato, eu sou cavalo, eu sou cachorro. Você é um burro também. Mas o fato é que agora é isso. Eu fico olhando e Deus olha para essa humanidade e ainda está aguentando. Ele que é santo, Ele que é justo, Ele tem aguentado uma humanidade perversa, Ele tem aguentado uma humanidade egoísta, Ele tem aguentado uma humanidade depravada.
tudo, sabe por quê? Porque Ele espera que mais alguns cheguem ao arrependimento. Olha que Deus tremendo é esse. Ele está esperando ainda que mais alguns cheguem ao arrependimento. E para que esses mais alguns cheguem ao arrependimento, você e eu precisamos continuar fazendo o quê? Pregando, para que essas pessoas cheguem ao arrependimento. Amém, irmão? Por isso, ainda não aconteceu. Deus ainda está dando tempo para a humanidade. Até quando? Não sabemos. Até quando? Nós não sabemos. O que sabemos é que Jesus ainda não voltou por causa da graça. E preste atenção, a graça não irá salvar a todos, como creem os universalistas que dizem: Deus é amor e Ele não vai deixar ninguém se perder, todos serão salvos. Não, esse universalismo barato não é isso não. A graça de Deus está retendo ainda o juízo de Deus, para dar uma oportunidade de arrependimento a todos. Não é para salvar a todos, mas para dar uma oportunidade de arrependimento a todos. Amém? Então, o juízo de Deus está sendo retido por causa da sua graça. Por causa da graça dele, o juízo dele ainda não foi dispensado sobre a terra. Então, meu querido irmão, esse é o segundo fato esclarecedor acerca da vinda de Jesus. A graça ainda está retendo o juízo. Até quando? Não sei. Ninguém sabe. Se aparecer alguém dizendo que sabe, chame de mentiroso na cara dura, porque ninguém sabe, porque o tempo é o tempo de Deus. Agora, pode ser a qualquer momento. Se você está aí dizendo: mas o pastor está dizendo, sempre está falando que ainda falta 3.000 povos ser alcançados. Meu irmão, para Deus alcançar os 3.000 povos, Ele faz uma coisa aí que num instalo acontece. Então é bom você estar esperto. É bom você estar esperto. Fica esperto, querido irmão. A graça ainda está retendo o juízo. Ele está demorando. Não, é a graça dele, é o longo ânimo dele que está fazendo isso. Amém? Amém, irmão? Muito bem, mas há ainda um terceiro fato esclarecedor acerca da vinda de Jesus. E qual é ele? Ela trará glória e juízo. Ela trará o quê? Ela trará o quê? Glória e juízo. Olha aqui para mim. Quando a era da graça se encerrar, começará o tempo do juízo de Deus. A vinda de Jesus trará glória e trará juízo. O que ela trará? Glória e juízo ao mesmo tempo. Glória para os salvos e juízo para os não salvos. Veja o que o texto bíblico diz, né? O que o texto bíblico diz. O que é que ele está dizendo? Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Destruição de quem? Destruição de quem? Dos que não querem saber de Deus. Veja bem, então esse dia trará glória para os salvos e juízo para os não salvos, para os que não querem saber de Deus. O povo de Israel no Antigo Testamento, queridos, eles, nos dias particularmente do profeta Amós, eles estavam desejando a vinda do Messias, e desejavam muito. Aí o profeta Amós olha para eles e joga um balde de água fria. Sabe por quê? Porque o profeta Amós diz assim para eles: olha, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. E aí ele faz uma pergunta: para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz? É como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Amós 5, 18 a 20, o que o Amós está dizendo? Vocês estão vivendo em pecado e estão desejando que o Messias venha. Para vocês que vivem em pecado, o dia do Senhor não será de outra coisa senão de
juízo para a vida de vocês. Aí vocês escapam do leão e o urso pega vocês. Vocês escapam do urso e a serpente, a cobra pica vocês. Ou seja, não tem escapatória. Vocês precisam entender que estão desejando a volta de Jesus, ou a vinda do Messias. Vocês têm que entender que para vocês que estão em pecado, não será um bom dia. Então por isso no capítulo 4, verso 12, ele vai dizer o quê? Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Te prepare para encontrar com o teu Deus. Não pense que você desejando o dia dele vai ser bom para você. Não vai, porque você não está preparado para esse dia. É o que está dizendo o profeta Amós. Ou seja, Amós diz que a vinda do Messias, para quem estivesse pecando, seria dia de grande terror e não de gozo, não de alegria. Para quem não estiver preparado, será dia de juízo. Para quem estiver preparado, será dia de gozo, será dia de alegria. Por isso o alerta do profeta: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. A vinda de Jesus, você está aqui comigo? Amém? A vinda de Jesus será alegria para uns e tristeza para outros. Mexe com o seu irmão um pouquinho e pergunta: e para você, irmão, será alegria ou tristeza? E para você? Em qual grupo você se encontrará? Em qual grupo você se encontrará? Em qual deles? Isso depende da sua vida aqui, das suas escolhas aqui. Você irá participar da glória ou será alvo do juízo? Quem está em Cristo está salvo do juízo. Diga esse alento para o seu irmão: quem está em Cristo está salvo do juízo. Quem está em Cristo está salvo do juízo. Se você está em Cristo, você está salvo do juízo. Mas para quem não está, será dia de juízo. Portanto, este é outro fato esclarecedor a respeito da vinda de Jesus, segundo o nosso irmão Pedro. Será dia de glória para uns e de juízo para outros. Agora, em que grupo você estará, depende de você estar preparado ou não, de você escolher certo ou não, de você estar com Cristo e em Cristo ou fora de Cristo. É você que vai definir isso. Jesus quer te salvar, mas Ele não vai te levar para o céu na marra e nem vai te levar de qualquer jeito. Você precisa estar preparado para ir. Amém? Mas há ainda um quarto fato esclarecedor a respeito da vinda de Jesus, segundo o escrito do irmão Pedro. Ou seja, que fato é esse, pastor? Que a vinda de Jesus deve reger o nosso estilo de vida. Ou seja, ela deve reger o nosso estilo de vida. Nós devemos viver de acordo com a vinda dele. Nosso estilo de vida deve ser um estilo de vida de quem está esperando Jesus. Então, a vinda de Jesus deve fazer o quê? Reger, determinar o nosso estilo de vida. A vinda de Jesus deve determinar o nosso estilo de vida. Veja o que a palavra de Deus diz no verso 11, na nova tradução na linguagem de hoje: sabendo que tudo isso vai ser destruído, assim, diz Pedro, então que tipo de gente vocês precisam ser? E aí ele responde: a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Isso é o versículo 11, 3:11 de Pedro. Ele vai dizer assim, ou seja, que tipo de pessoa você deve ser, uma vez que você sabe que haverá a destruição, que haverá juízo, mas que haverá glória para os salvos. Que tipo de pessoa você deve ser? E ele vai dizer, que tipo de pessoa nós devemos ser, ou seja, que tipo de gente nós precisamos ser. Que tipo de gente precisamos ser? Gente que vive uma vida santa e piedosa, verso 11b. Então, meu irmão, mantenha-se afastado do pecado e do mundo. O problema meu não é com as pessoas. Eu não vou prestar conta para pessoas.
Eu vou prestar conta para Deus. Eu preciso estar preparada para essa prestação de contas para Ele. É isso que importa. Deus sabe da minha vida, conhece a minha vida. Então é a Ele que eu vou prestar conta. E eu não vou escapar disso, pode ter certeza disso. Pastor, o senhor anda fazendo coisa errada? Se tiver, eu vou prestar conta disso para Deus, se eu não estiver com a vida certa. Mas agora o estilo de vida que deve reger a minha vida é um viver santo e piedoso. Verso 11, a parte B do versículo. Que tipo de gente devemos ser? Devemos ser gente que vive vida santa e piedosa. Mas mais, que tipo de gente nós precisamos ser? Gente que espera e apressa a vinda de Jesus. Esse é o tipo de gente que precisamos ser. Gente que está esperando e ao mesmo tempo apressando. E a gente apressa, eu gosto sempre de lembrar, comunicando o Evangelho, levando pessoas ao arrependimento, levando pessoas a Cristo. Quanto mais pessoas você leva a Jesus, você está ajudando a apressar a vinda de Jesus. Que tipo de gente eu preciso ser? Gente que espera atento, gente que prega o Evangelho, para aqueles que ainda precisam se arrepender, e possam fazer isso em tempo oportuno. Que tipo de gente eu preciso ser? Gente que espera e apressa a vinda de Jesus. Que tipo de gente eu preciso ser? Gente que procura viver em paz com Deus e uma vida sem mancha e culpa diante de Deus. Verso 14. A paz com Deus, o viver imaculado, só é possível através da cruz. Precisamos viver uma vida crucificados com Cristo. Que tipo de gente eu preciso ser? Gente que procura viver bem com Deus, em paz com Deus. Só posso viver em paz com Deus sendo justificado pela fé por meio de Cristo Jesus, ou seja, estando crucificado com Ele na cruz. Então, vivendo uma vida sem mancha e sem culpa. Que tipo de gente eu preciso ser? Gente, versos 15 a 17, gente que não torce as Escrituras para a própria condenação. O apóstolo Pedro vai dizer: irmãos, tem gente torcendo a Escritura aí, deturpando, pegando o escrito do Paulo e dizendo outra coisa. Mas não é só o escrito do Paulo não, eles fazem isso com todas as Escrituras também. Então, que tipo de gente eu devo ser? Gente que não torce a Escritura ao seu bel prazer. Hoje, nós vimos muita gente torcendo as Escrituras. Não é bem assim. Aliás, tem aí tanto intérprete das Escrituras hoje. Cuidado, meu querido irmão, vou dizer uma coisa para você agora. Cuidado com os intérpretes da Bíblia de nossos dias. Muitos são famosos, mas não são confiáveis. Você sabe por que a Eva caiu do conto da serpente? Porque a serpente interpretou a fala de Deus para ela, e ela caiu no conto. O diabo quis interpretar a Bíblia para Jesus, não quis? Lá no deserto. Não é assim que está escrito? Ele quer, e ele está fazendo isso hoje através de até pregadores famosos. Você que gosta muito de pregador de internet, toma cuidado, querido irmão. Toma muito cuidado com os intérpretes das Escrituras dos nossos dias. Que tipo de gente que eu preciso ser? Gente que não torce as Escrituras para a sua própria condenação. Que tipo de gente eu preciso ser? Gente que cresce na graça e no conhecimento de Deus. Verso 18. E esse crescimento na graça e no conhecimento de Deus se dá através do relacionamento com Jesus. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 2, ou melhor, 2 Pedro 1, 2, a palavra de Deus diz: graça, o apóstolo Pedro fazendo aqui a sua saudação inicial, diz: graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O que ele está dizendo? Ele não está aqui só fazendo uma saudação. Ele está dizendo que a graça e a paz são multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus. Quanto mais você conhece Deus, quanto mais você conhece Jesus, mais é multiplicada a graça e a paz na sua vida. Você quer muita paz? Conheça Deus, conheça Jesus. Quer de fato muita graça? Então conheça Deus, conheça Jesus. A graça e a paz são multiplicados pelo conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu tenho paz, mais eu tenho graça. Portanto, que tipo de gente eu devo ser? Gente que cresce na graça e no conhecimento de Deus, através do seu relacionamento
com Jesus. A segunda vinda de Jesus deve nos levar, queridos, a viver uma vida em função dessa realidade. Que tipo de gente eu preciso ser? Gente que vive vida santa e piedosa, gente que espera e apressa a vinda de Jesus, gente que procura viver em paz com Deus, uma vida santa, imaculada, sem culpa diante de Deus, gente que não torce as Escrituras para a própria condenação, e gente que cresce na graça e no conhecimento de Deus. Relacionamento com Jesus, relacionamento com o Pai. Querido irmão, querida irmã, quero concluir essa palavra essa noite dizendo a você: guardemos nosso coração, e guardemos em nosso coração também esses fatos esclarecedores a respeito da vinda de Jesus. O primeiro fato importante é que ela é certa e acontecerá. Você achando que vai ou não achando que vai, você esperando ou não esperando, ela vai acontecer. Por mais que muitos a desacreditem, a volta de Jesus é um fato concreto e acontecerá. Segundo fato esclarecedor é que a graça de Deus está retendo o juízo. Jesus ainda não veio por causa da sua graça, que quer que mais pessoas se arrependam e também alcancem a salvação em tempo oportuno. O terceiro fato esclarecedor é que a vinda de Jesus trará glória e juízo. Agora, você será alvo da glória ou será alvo do juízo de Deus? É você quem vai determinar isso. E ainda, o quarto fato importante é que a vinda de Jesus deve reger o nosso estilo de vida, determinar o nosso estilo de vida. E como deve ser esse estilo de vida? Que tipo de gente devemos ser? Gente de vida santa e piedosa, gente que espera e apressa a vinda de Jesus, gente que vive em paz com Deus, sem mancha diante de Deus, gente que não torce as Escrituras, mas aceita plenamente as Escrituras, gente que cresce na graça e no conhecimento, gente que não para de crescer nunca. Curva sua cabeça e feche seus olhos nesse momento. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.